TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Boa noite a todas, todos e a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né, quer dizer, estamos aqui com o primeiro programa de nome América Latina em Foco. Hoje iremos conversar um pouco sobre Bolívia, democracia e soberania. O entrevistado de hoje é Leonardo Excel Severo, jornalista da Hora do Povo, do Comunicação e do Sindicato dos Escritores de São Paulo. Leonardo, seja bem-vindo. Né, contigo a palavra para a gente já entrar direto no assunto, né, como está lá a democracia, como é a democracia e a soberania, né, da Bolívia, principalmente para a gente tomar o fato, para começar o programa, para depois você trazer um pouco o que você esteve na Bolívia, né, então nos fale aí, por gentileza, para contextualizar as pessoas dos anos 70 da Bolívia. Bom, regadas, em primeiro lugar, boa tarde, boa noite, boa manhã para todos. Gostaria de saudar essa iniciativa, principalmente porque o Brasil se empenha, nesse momento também, a resgatar a sua democracia, a soberania, depois de anos obscuros de bolsonarismo. A Bolívia também sofreu com esse processo, né? Porque havia uma tomada de poder pelos barões do estanho, pelas transnacionais, e a partir do governo de Evo Morales e de Luiz Arce, mais recentemente, essa situação mudou. Bom, tu perguntou especificamente sobre 1970, que é onde fica marcada a defesa da soberania e da democracia com a Revolução de Outubro, onde... Leonardo, só um segundo interrompendo. Né? Eu perguntei sobre esse fato porque é um fator simbólico para que as pessoas possam entender, né, a democracia da Bolívia, assim como do Brasil. Entender os dias de hoje, sem falar de 64, eu acho que não tem como, né? E a partir de agora a gente está ao vivo para o Barão de Tararé, para a Democracia Participativa, para a TVT, para o Sindicato Mova-se, né? Então, que vocês que estão por essas redes, compartilhem, comentem à vontade, inscreva-se na TV HBR e mande suas perguntas para a gente saber de onde você está falando e sua dúvida. Contigo, Leonardo, novamente. Bom, então, qual era a situação política, econômica e social em 1970? Nós tínhamos 92 entre 1.000 bebês, né, crianças, que não chegavam ao primeiro ano de vida, faleciam. Nós tínhamos uma média de vida de apenas 40 anos. Nós tínhamos trabalhadores mineiros que, apesar de proporcionarem um gigantesco lucro fabuloso para as transnacionais, tinham uma expectativa de vida de apenas 27 anos. Nós tínhamos um único médico para cada 10.000 habitantes. Então, era uma situação onde a estrutura era voltada para uma oligarquia vende-pátria que fazia o jogo das transnacionais, tanto do estanho como dos hidrocarbonetos, onde a riqueza do país era toda gerada pelo suor e sangue dos bolivianos e exportada para fora. Então, a primeira contextualização é essa, a importância da Revolução de outubro de 70, quando o general Juan José Torres lidera as forças nacionais e democráticas e inicia um processo de transformação, um profundo processo de transformação, em que transforma as palavras nacionalização, estatização, valorização dos salários e direitos numa prática
comum. Nós estamos vendo agora algumas das medidas e das comemorações do general presidente que lidera esse processo de uma forma extremamente popular, humanista, vinculada aos interesses dos bolivianos e que, por isso mesmo, por nacionalizar minas como a Matilde, como transferir os recursos da Gulf Oil para estatal YPFB, começa a criar todas as condições para a potencialização dos recursos dos bolivianos e, a partir disso, gerar recursos para o desenvolvimento, para a melhoria do desenvolvimento. Eu estou com um problema técnico aqui, que por alguma razão está dizendo que a minha bateria está acabando. Então, se tiver alguma chamada para haver uma interlocução, eu aproveito para reforçar aqui. Certo, mas você está pelo celular, é isso? Pode pedir o carregador aí. Faz o seguinte, eu vou passar o vídeo, as pessoas assistiram o vídeo em espanhol, agradecer aqui quem está, e enquanto você vai e volta, pode deixar, vá lá, se garanta. Pois, gente, boa tarde aí, vocês que estão pela TVT, aqui nós temos a Fátima Barroso, dizendo que está falando de Juiz de Fora, Minas Gerais, muito obrigado pela presença, aqui somos todos PT, falando também, Margarida Salomão, né? Então, vamos passar um pouco, a gente está com esse programa América Latina em Foco, basicamente será aos sábados, entre 15 e 16 horas, esse será o primeiro, no qual estamos tratando hoje da Bolívia, um pouco sobre o golpe que a Bolívia sofreu nos anos 70 e também trazendo um pouco para a atualidade na última visita que o Leonardo Severo, jornalista do Comunicação, esteve lá. Então, vou passar para vocês esse vídeo agora com áudio, depois ele volta e vai falar mais um pouco. Político boliviano. En 1966 es nombrado ministro de Trabajo por la Junta Militar del Gobierno, presidida por el general Alfredo Obando. Asimismo, asumió el poder por medio del levantamiento popular con participación de trabajadores, organizaciones campesinas, el movimiento universitario y un sector de los militares, el 7 de octubre de 1970, con la finalidad de evitar un golpe de Estado contra el gobierno del general Alfredo Obando, estableciendo un gobierno militar de izquierda nacional. Su secretario político de Coordinación Revolucionaria, con rango de ministro, Mario Bacarreza, nos cuenta cuál era el pensamiento de este presidente. Então, Léo, contigo... Pronto, resolvido o problema técnico aqui da minha parte. Beleza, lembrar as pessoas, né, que aqui é um programa que a gente está tentando, histórico, em relacionar os fatos para mostrar a história da nossa América Latina. Contigo, Léo. Bom, então, o Juan José Torres, ele tinha uma tradição já de compromisso com a Bolívia. Ele era membro do governo do general Obando, e quando ele vê que queria ocorrer um golpe fascista, ele mobiliza os setores nacionalistas e desce del Alto, que fica vizinho a La Paz, e toma o poder no Palácio Queimado, que fica na capital. Para essa oportunidade, o companheiro Paulo Canabrava, que oportunamente tu vai ter a oportunidade de entrevistar, há 52 anos esteve com ele nessa epopeia, e câmera fotográfica na mão vai registrando todo esse documento e nos fala sobre o acolhimento que a população teve, né? A sensação de orgulho, a felicidade, a expectativa que havia sobre uma transformação profunda. Léo, mais ou menos fala mais sobre Juan José Torres,
né, na sua luta, como ele cresceu na Bolívia, como ele chegou a perceber que era importante essa luta com o Bolívar? Então, ele vai tomando consciência porque, e isso nós entrevistamos o filho dele, né, o Juan José Torres Filho, que perdeu os dois avós. Então, o Juan José Torres, o pai, foi órfão aos 13 anos e viu como isso da Guerra do Chaco, né, nos anos 30, e pôde perceber como, afora uma camarilha que dava um jeito de não participar da guerra, que fomentou, mas não participou da guerra, o seu pai deu a vida pelos interesses do que ele pensava ser a Bolívia, né? E não uma manipulação das transnacionais na guerra contra o Paraguai. A partir disso, há uma tomada de consciência. No Exército, ele vai tendo relação, porque o Juan José Torres, como ele era um militar de esquerda, nacionalista, ele foi visitando várias localidades, ele pôde ver a exploração dos mineiros, a exploração dos camponeses, o alto índice de analfabetismo, tu vê, em 70, 2 em 3 bolivianos não sabiam ler nem escrever, né? O índice de miséria era imenso. Isso faz com que ele se projete, em que fortaleça o seu compromisso, seu comprometimento com a pátria e veja a necessidade de um processo mais profundo de transformação. Daí que ele investe, quando toma o poder, na estruturação de canais de comunicação com a população. Porque ele diz o seguinte, ó, a população tem que estar preparada, tanto do ponto de vista político, econômico, social, cultural, quanto militar. Então, nós precisamos investir na formação e na informação. Não podemos deixar restrito a monopólios transnacionais, né, que guiam o nosso sentimento, que manipulam a informação, que divulgam inverdades, que são, no que ele chamava, traficantes da influência, ou seja, que trabalham o que seria a realidade em função dos seus interesses. Então, daí a importância de nós fazermos uma análise mais profunda sobre as medidas tomadas pelo Juan José Torres, no sentido de derrotar os monopólios da informação e investir numa imprensa governamental justamente para que furasse esse bloqueio. No caso do Brasil de hoje, não apenas seria o fortalecimento de uma TV Brasil, como também de programas como esses teus, Luiz, e de meios alternativos, né, de comunicação, de uma imprensa que não é hegemônica, justamente porque não reproduz os interesses dos banqueiros, de Banco Central independente, de taxas de juros elevadas, mas que dá voz ao conjunto da sociedade. Não estou te ouvindo. Beleza, agora todos estão me ouvindo, agradecer novamente a Fátima, né? Aqui chegou também a companheira, né, Marlene Costa, vim pelo título da live. Espero que esteja gostando. Marlene, é o programa, né, América Latina em Foco, tentar fazer pelo menos de 15 em 15 dias, aos sábados, esse horário, 3 e 4 horas. Bem, eu tive lendo seus artigos no A Hora do Povo, para todo mundo também ir lá ler também. Você fala em petróleo, né, que a mídia soberana era uma vontade do Juan José Torres, né, porque ele dizia que a rede de comunicação pode barrar as manipulações, assim como o Brizola também dizia, assim como eu tenho buscado fazer na TV W12, agora TV HBR, né? Então, eu queria que você falasse mais dessa comunicação do Rádio Ilumani, né, do jornal El Nacional,
a influência desses meios de comunicações no período, como eles fizeram para tentar defender o governo que durou mais ou menos 7 ou 8 meses, também semelhante no Brasil, quando sofremos aquela queda do Jânio Quadros para a mudança ali. Ó, o que aconteceu? Assim como depois o Evo toma a iniciativa de formar uma rádio em Quechua e Aymara, porque são as línguas mais faladas, inclusive, do que o espanhol nos redutos, né, por uma boa parte da população, assim como o Guarani no Paraguai. A Rádio Illimani foi um investimento por parte do governo para aproximar as pessoas da realidade. Porque se tu tem 2/3 da população que são analfabetos, né, que é uma população analfabeta, tu tinha que tomar iniciativas para ter uma interlocução mais direta. Então, foi feita a rádio. Do ponto de vista da formação, com mais substância, por assim dizer, com textos mais longos, mais aprimorados, foi investido no jornal El Nacional. E para esse jornal, o companheiro Paulo Canabrava Filho, que estava exilado, né, havia saído do Brasil ameaçado de morte com a família pela ditadura militar, ele se encontrava lá, já no governo do Obando, uns 2 meses antes. Ele passa os cerca de 10 meses que durou o governo do Juan José Torres, 318 dias, especificamente, de 7 de outubro de 1970 a 21 de agosto de 1971, dirigindo. Essa foto aí é minha com o Paulo Canabrava, na primeira edição do jornal, com o general estatizando a indústria açucareira, né? Que foi uma medida extremamente popular, porque era uma indústria que vinha tentando burlar o fisco e reduzir os salários dos trabalhadores, não pagar direito. Essa é uma capa já colorida, né, para mostrar a disposição de luta do general. Não há força capaz de nos impedir de sermos livres. Onde essas palavras, como eu falei, nacionalização, estatização, valorização dos salários e direitos, reforma agrária, né, começaram a ter peso junto à sociedade. E o governo começou a desmontar sacanagens, mentiras abertas, que esses barões da mídia, né, vinham tentando dizer sob as bandeiras do anticomunismo, que as casas seriam tomadas, que isso e mais aquilo seria feito. Então, muito importante esse jornal, embora, como o próprio general destacou nesse livro, Em Defesa de Minha Nação Oprimida, que foi com textos seus, mas apresentado pela sua companheira Emma Obles de Torres, a companheira do general, dá para ter uma dimensão das medidas, da importância das medidas. Essa é uma foto nossa em Cochabamba, né? A capital gastronômica do país, por assim dizer. Eu vou pedir para você falar um pouco, né, dessa sua viagem à Bolívia, né, em abril, e nos dizer o que é que você realmente foi fazer lá na Bolívia nesses últimos meses. Foi passear, foi documentário, foi trabalhar? Bom, então vamos fazer um histórico rapidamente, né? Eu, como redator especial do Jornal do Povo, eu acompanho desde que certo, beleza. O Evo tomou o poder em 2006, 2008 a luta contra o governo dos Estados Unidos, né?
a tentativa da separação de Beni, Pando, Tarija e Santa Cruz, né? A chamada meia-lua, dividiu o país. Os Estados Unidos tentaram, através de um golpe pela CIA, dividir o país. Nós trouxemos para o Brasil, inclusive publiquei esse livro, que é meu, de 2008, Bolívia nas ruas e urnas contra o imperialismo. Eu registrei a bandeira nazista tremulando em Santa Cruz, algo muito parecido com o que os bolsonaristas fizeram aqui no Brasil, né? Essa vinculação. Depois eu volto para a campanha do Evo, o golpe, registro o golpe encabeçado pela Jeanine Áñez, isso em 2019, volto na cobertura presidencial em 2020 e voltei do Luiz Arce, registro a vitória do Luiz Arce e do Choquehuanca, e em 2022, no final do ano, eu vou para Santa Cruz, quando é invadida a sede da Central Operária Boliviana, COB, e a sede da Confederação dos Camponeses, que é colocada a fogo. Bom, essa foto que tu está mostrando aí sou eu, junto com o jornalista argentino André Salari, que é o cinegrafista, que vai fazer um documentário, e o Paulo Canabrava, que dirigiu o jornal El Nacional e que depois de 52 anos volta à Bolívia. Essa é uma foto nossa em Sencata, que é uma cidade próxima a Cochabamba, né? E onde foi feito um dos massacres pela Jeanine Áñez, onde morreu muita gente. E eu já havia estado presente, meio que clandestino. E essa é uma entrevista que nós fizemos com o ex-ministro da Economia, do Juan José Torres, na Fundação Flávio Marichato, que foi decisiva por ter nos emprestado os seus arquivos para que a gente pudesse aprofundar nessas lembranças, né? Afinal, foram 52 anos dessas medidas. O Paulo Canabrava não só foi editor do jornal El Nacional, como foi o responsável por condensar, e essa preocupação que tu está tendo de tornar mais didáticas as informações, tornar mais acessível, para popularizar mais, o Canabrava teve também, porque eram uns calhamaços, o programa do governo eram uns calhamaços muito grandes. Então, o Canabrava tratou de colocar fotos, pequenos textos, títulos, para aproximar a realidade boliviana do conjunto da sua população, porque era algo totalmente manipulado e, portanto, desconhecido. Essa é uma entrevista que nós fizemos na fundação, do que seria um tipo do Banco do Brasil deles, né? Na Fundação Cultural, com um dos destaques da cultura boliviana, no sentido de dizer o que a gente estava pretendendo e da importância que nós víamos em que isso fosse popularizado depois, porque a ideia é justamente não apenas que essa realidade seja contextualizada e divulgada amplamente para a população brasileira, como para a própria população boliviana, né? Porque, embora existam dezenas de escolas com José Torres, muitos dos professores, dos estudantes, desconhecem essa realidade. Seria como no Brasil desconhecer o papel do Tiradentes ou o papel do Getúlio, né? Aqui, a minha proposta, inclusive, é que as pessoas iniciassem já pela carta-testamento do Getúlio, demonstrando que existem pessoas comprometidas, né? Ocorreram na nossa história muito desprendimento e compromisso, pessoas que entregaram a sua própria vida em defesa da pátria, né? E
para demarcar campo com o inimigo, né? Dizer que assim como existem os traidores, os traíras, os covardes, os que se renderam, existiram aqueles que resistiram à tortura, resistiram às pressões e que dedicaram sua vida à construção de um amanhã melhor. Essa é uma foto, desculpa, essa última foto que tu colocou, já foi em Oruro com o Negro José. O Negro José está com 93 anos agora, foi um militante comunista que foi o responsável por levar com vida os guerrilheiros que haviam sobrevivido à luta do Che. E o partido dá a responsabilidade e diz, nós temos uma tarefa, e é uma tarefa bastante complicada, porque nós precisamos levar com vida esses heróis, né? E ele diz, isso é pão comido, que seria, na expressão deles, isso é coisa fácil. Aí ele tem um livro, inclusive, que é muito bom, chamado Pão Comido, quem tiver a oportunidade de encomendar, é um livro boliviano, em que ele relata toda essa trajetória. E aí nós, quando fomos a Oruro, né, que tem o capacete mineiro, revela a identidade da cidade com essa trajetória de luta dos mineiros e da importância que tem, né, para a sua sobrevivência. E essa é uma entrevista que nós fizemos com o Juan Ramón Quintana, que foi ex-ministro-chefe da presidência da República no governo Evo. Fizemos uma boa entrevista também para esse documentário sobre o Juan José Torres, né? Vai ser muito interessante. Léo, antes de passar a música, nós irmos para os minutos finais, agradecer a todos e a todas que estão aí, principalmente a Fátima, que está na TVT, falando que a morte nunca será uma derrota, nossos mártires sempre abrirão caminhos, agradecer a participação dela, de todos os que estão assistindo, mas que não se manifestam, mas que se manifestam, venha aqui escrever na TVHBR, para ajudar o canal a crescer e poder trazer mais e mais lives como essa que a gente está fazendo, que irá ao ar sábado sim, sábado não, ou talvez todo sábado, tratando de um tema, né, da América Latina, que a gente traga curiosidades sobre a América Latina, para colocar a nossa América Latina em foco, com o intuito de que possamos conhecer mais de cada país, né? Agora, antes de irmos para a música e das suas considerações, né, já entrando nelas, eu queria que você falasse um pouco da AAA, Aliança Anticomunista Argentina. Parece que isso é comum. O Juan José Torres foi assassinado. Exatamente isso, e falar do que aconteceu pela AAA, que era uma estrutura montada pela CIA, uma estrutura anticomunista, né, que fez parte da Operação Condor, que envolvia todos os países da América do Sul, né, mais sul da América do Sul, justamente para eliminação física, né, dos nossos dirigentes. Então, a AAA, na verdade, ela é um reflexo de toda a estrutura que a CIA faz hoje na Ucrânia, que a gente está tendo mais acesso graças a figuras como o Snowden, graças a figuras como Assange, e que são perseguidas pelo governo norte-americano, né? Só que agora isso destampou, né? Cheira podre essa ação dos americanos na Ucrânia, né? E daí a importância de nós lutarmos pela paz contra a intervenção. A AAA era justamente a negação dos interesses da soberania, da defesa dos direitos, da defesa dos povos, em função dos interesses dos norte-americanos, ou melhor, estadunidenses.
É o que eles fazem com o nosso país, montam as milícias, seja aqui ou na Venezuela, tentam derrubar os governos, tentam armar a população contra o tal do anticomunismo. Aí quando chega ao poder, você vê O Juan que José transformar Torres, ele é assassinado. Exato, mas eu estou querendo saber assim, da parte midiática, como o Juan José bem falou, né? Então eles tramam, como tramaram em toda a América Latina para derrubar os governos e tudo. E você fala que ele foi assassinado, né? A história conta, foi pelo Hugo Banzer? Não, não, não. O Hugo Banzer era presidente, que foi o general que tomou posse, né? Né? Mas ele estava preparando, isso já em 76, ele estava na Argentina, ele estava preparando o retorno para a Bolívia. E no meio da conformação dessa ampla frente cívico nacional militar, ele é assassinado pela AAA. Mas o Hugo Banzer era somente um lacaio, assim como o Geisel era um lacaio, ou o Médici era um lacaio. Né? No Bolsonaro colocado pela CIA para roubar todo o país, todo o petróleo, hoje, né, que você vai falar em outro programa, para roubar o lítio, para roubar as benéficias do país e deixar o país realmente desindustrializado, sucateado de pires na mão dos americanos. Léo, considerações finais, agradecer aqui a Marlene, né, Marlene, a gente está tratando esse programa, né, tem grandes semelhanças com o Brasil, claro, né, eu também acredito que o Getúlio adiou o golpe com seu suicídio, né, mas no Brasil a gente busca tratar nos programas que a gente tem às terças-feiras, né, que é quando a gente fala sobre a política brasileira e outros fatos da política brasileira, que é às 9 horas da noite, quarta, no programa Diálogos. Então, Léo, essas considerações finais para a gente ir para a música, né? Esse programa vai ao ar sempre aos sábados, com a média de 30 a 35 minutos. Contigo, Léo. Não, é isso. Agradecer, Regado, esse espaço, né? Esse importante espaço para defesa dos interesses nacionais e da pátria grande, né? Da pátria latino-americana. No momento em que se fecham todos os espaços que clamam por verdade e justiça, haver instrumentos como esse teu programa serve de alento e de estímulo para que a gente continue a nossa luta. Parabéns. Obrigado pelo companheirismo, pela parceria, né? A gente pede às pessoas que escrevam, e quem puder vire membro, apenas R$ 4,99, que ajuda muito a gente a comprar microfone. Estão preparando aqui do lado da sala para fazer as lives presenciais, então conheça o canal, tem lives com o Dr. Zanin, com o Stedley, que falaram aqui que ele foi para a China e a direitada brasileira estava puto de raiva, né? E continua nessa luta social. E a música, Léo, de quem é a música que a gente vai ouvir nesse primeiro programa que encerra-se hoje? A música nesse primeiro programa é do grande Dante Ramon Ledesma, né? Um companheiro histórico dos movimentos sociais do Rio Grande do Sul e que veio para o Brasil no início dos anos 80 e que hoje ele é radicado no Rio Grande do Sul e ele é um ícone já da cultura popular gaúcha e latino-americana, cantando a verdade e a beleza, a unidade entre os povos. Então vamos ouvir essa música, e quem quiser ler mais sobre o Leonardo, os artigos que ele escreve sobre a América do Sul, procurar ler no A Hora do Povo, né? Leonardo é um jornalista que escreve lá também, ou no Comunica Sul. Tchau, tchau a todos e a todas, um ótimo final de semana e lutar sempre. Tchau, vamos de música. Sangue e suor, só a voz de vocês.
Tal vez un día no existan aramados y ley cancela los límites, las fronteras. Tal vez un día millones de voces se erguirán, no más su voz desde un mar de cordillera. Da mundo índio explorado, queimado, aniquilado, ao camponês, mãos calejadas e sem terra, do peão rude que humilde anda sangueando, e dos jovens que sem saber morrem nas guerras. Outra vez, amém. Latinoamérica, amada América, de sangue y suor. La última vez, América, Latinoamérica, amada América, de sangue y suor. Muchas gracias, buenas noches. Y suor. Y suor. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.